Muito obrigado. Pega de novo. Amém. Família? Família, essa ideia fracassou? Se a gente for deter a nossa mente com aquilo que tem sido propagado neste mundo secular, a gente vai ver o quanto de ideologia tem se levantado para tentar, eu falo isso com muita propriedade, para tentar fazer com que essa ideia de família é uma história, é algo que fracassou, querido. Fica de pé comigo. Quero por 20 a 30 minutos ministrar a palavra do Senhor. O texto se encontra em Gênesis, capítulo 2, verso 18 ao verso 24. Começaremos com Gênesis, o início de tudo, e ali onde Deus efetuou, o primeiro enlace, matrimonial, primeiro casamento. Todos acharam? Amém? Vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Quem falou isso? Deus. Se Deus falou, não há equívoco. Se Deus falou, não há engano. Se Deus falou, é uma verdade irrestrita, querido. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Vou repetir isso. Farei para ele uma auxiliadora. Farei para ele uma mulher que seja o quê? Semelhante a ele. Semelhante nos traz como ideia igual, Então, nós vamos ver, querido, que a mulher foi criada para ser auxiliadora, a mulher com uma submissão para ser a ajudadora do seu marido. Versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Verso 20, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, A primeira anestesia aqui foi aplicada, querido. E este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Verso 24, disse Deus, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer, ó Pai, pelos 15 casais, Senhor, que completaram, Senhor, esta etapa dos casados para sempre, ó Pai. Já foram algumas turmas, Senhor, formadas aqui neste lugar. E cada ano, Senhor, que nós fazemos o Casados para Sempre, nós somos surpreendidos, ó Pai, pela restauração que o Senhor efetua na vida dos casais, ó Pai. Na simplicidade, na profundidade também da Tua palavra, Pai, há um mover sobrenatural na vida deles, ó Pai amado. E nós queremos louvar o Teu nome, ó Pai, por todos esses casais, Senhor, que concluíram, ó Pai. E já profetizamos, ó Pai, para a nova turma que será, Senhor, com certeza uma bênção para a vida deles, ó Pai amado. Senhor, a Tua palavra foi lida, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que família é alvo permanente de Deus, Senhor. Sabemos que família foi criada por Ti, ó Pai. O diabo, Senhor, o ladrão que vem roubar, matar e destruir, procura, Senhor, com os seus dardos inflamáveis, com a sua sutileza, Senhor,
tentar destruir, Senhor, não apenas o conceito família, mas destruir família, mas pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu poder, as famílias estão de pé, declarando, ó Pai amado, em nome de Jesus, que estão mais fortes, ó Pai, pelo poder do seu nome, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor. É o que eu oro, o que eu te peço, em nome de Jesus, e que toda igreja diga amém. Podeis tomar os seus assentos. Família, né, é alvo permanente de Deus. E família, querido, como coloquei no tema desta mensagem, não é uma ideia que fracassou. Esse tema foi colocado apenas para atrair a nossa atenção. Muitas coisas fracassam, né, na nossa vida secular. De repente, você já abriu um negócio e veio a pandemia. Na pandemia aconteceu muito isto, né? Pessoas que, no ano de 2019, 2020, investiram, veio a pandemia e todos os comércios, né, todos os estabelecimentos tiveram que ficar fechados e por um período aí de 4, 5 meses, né, sem poder abrir, e com certeza isso foi muito ruim para aqueles que tinham o seu comércio, principalmente os pequenos, e vieram e fracassaram, tiveram que fechar suas portas. Nos negócios, querido, pode haver fracasso. Nas competições, pode haver fracasso. Em algum projeto secular da nossa vida, de repente, não deu certo. Mas a família em si, ela jamais fracassará, porque ela está debaixo das mãos poderosas do Senhor. A família tem sido alvo permanente da graça de Deus. A família está completamente alicerçada em Deus. E quando eu falo sobre família alicerçada, quando eu falo que a família está debaixo das mãos do Senhor, são as famílias que creem que Deus é o Deus Salvador, o Deus que protege, o Deus que faz a família mais do que vencedor, querido. Por que eu digo que família não fracassou? Por que eu digo que a família é vitoriosa? Porque ela veio de Deus. Repita comigo. A família veio de Deus. Deus formou a primeira família, querido. Né? Versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis vai dizer o seguinte: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero chamar a atenção, querido, que você não foi criado de qualquer jeito. Você não foi feito de qualquer jeito. Você é imagem e semelhança do Senhor. Quando, né, seus pais namoraram, né, e conceberam vocês, sabe de vocês que vocês são plano de Deus. Vocês são pessoas que estão debaixo do foco de Deus. Né? Diz a palavra do Senhor, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Bate-se no peito e fala assim, eu sou a imagem de Deus. Homem e mulher, Deus os criou, e Deus os abençoou, e lhe disse, sejam fecundos e multipliquem-se. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. O Senhor abençoou poderosamente a família, querido. A família tem a sua origem em Deus. A família é um projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. A família é uma instituição de Deus. Por isso, a família jamais vai fracassar. Foi Deus quem arquitetou a família. Foi Deus que bolou a família. Foi Deus que fez o homem e a mulher e declarou, sejam vocês fecundos, multipliquem-se, sejam vocês uma só carne, querido. E tenham certeza absoluta que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, aquilo que está debaixo da mão do Senhor, o inimigo não pode tocar. Você pode dizer amém por isso, querido? Diz Tiago, no capítulo 1, verso 17, o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva, tudo que é perfeito, todo dom perfeito, vem do Senhor,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Querido, nós estamos debaixo dessas mãos, a mão do Senhor. Por que a família não fracassou? Porque é o que Deus, né? Porque é o que Deus, o inimigo, porque o que é de Deus, o inimigo não destrói. Repita isso comigo. Porque o que é de Deus, o inimigo não destrói, querido. Há duas instituições que o diabo ele procura sempre atacar, procura sempre querer atingir para destruir. É algo que Deus trabalha de uma forma tremenda e sobrenatural. O diabo quer destruir a igreja. Por que quer destruir a igreja? Porque a igreja é o veículo, é o portador das boas novas do Senhor. É a igreja, querido, que o Senhor Jesus falou para Pedro quando ele declarou: tu és o Filho de Deus. E Jesus falou assim: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Deus deixou uma promessa. Deus deixou uma sentença, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, querido. Quando Jesus declarou isso, querido, o inferno se levantou, o inferno luta para destruir a igreja. E quem é a igreja? É a Nova Vida, é o prédio? A igreja é você. Fala para o irmão que está do seu lado, a igreja é você. Como nós falamos ontem aqui, família é alvo permanente de Deus, como também família é alvo permanente do inimigo, do diabo. O diabo procura, querido, destruir a igreja. O diabo procura destruir a família, porque ele destruindo a família, ele vai estar destruindo a igreja. Desde o princípio foi assim, o inimigo se levanta para destruir. Ele tem vários estratagemas, ele tem várias ferramentas. O inimigo tem várias formas de tentar destruir a família. Nós hoje estamos aí no século 21, no século da pós-modernidade, no século em que as informações navegam numa velocidade e que você não consegue acompanhar. Quando você entra no seu smartphone e você vê lá as notícias, daqui a pouco outra notícia vem cobrindo aquela. As informações estão numa velocidade absurda e nós estamos, querido, muitas das vezes sendo escravizados pelas mídias sociais. Nós estamos ficando presos em coisas que está trazendo distração, está roubando o tempo da família, está roubando o tempo de comunhão, está roubando o tempo de diálogo, está roubando o tempo de passear, de estar com a família. Tem muitas pessoas que estão viciadas nas mídias sociais, provocando distrações. O diabo tem utilizado dessa ferramenta para tentar destruir família, querido. Quando nós olhamos esse mundo pós-modernidade, quem já foi no shopping domingo à noite? Ainda bem que são pouquíssimos. Pensei que todo mundo ia levantar a mão, ó. Não deixou nem... Mas eu já tive uma oportunidade de férias e ir num shopping, em uma outra cidade, querido. O shopping estava lotado. Por quê, querido? Porque o mundo está voltado para o consumismo, o mundo está voltado para o materialismo, o mundo está voltado para o ter e não o ser. O mundo está, querido, a passos, né, largos, né, buscando aquilo que possa lhe causar prazer, quando o prazer, quando a alegria está no Senhor, querido. Né, nós temos visto, querido, que o diabo tem usado muito essa ferramenta do consumismo, do materialismo, para destruir família. Nós temos visto também, e isso tem sido muito noticiado, como a pornografia tem crescido nos tempos atuais. Como nós temos visto, querido, pessoas da alta sociedade envolvidas em pornografia, envolvido, querido, em pedofilia, envolvido em coisas que têm tragado a família. Mas a família que está debaixo da mão de Deus, ela não está sendo destruída. Posso ouvir um amém, querido? Os vícios, né? Não só as drogas, mas o álcool, como tem disseminado família, querido. A infidelidade, o diabo utiliza essas ferramentas de uma forma bem sutil, tentando levar seus planos a bom termo. Por que a igreja de Nova Vida em Porto da Pedra, querido, foca a família? Por que a igreja, né, tem
duas ferramentas direcionadas especificamente para a família, porque quando a gente fala no impacto, a gente está falando em família. Quando a gente fala em geração vida, nós estamos falando de família. Quando nós falamos de Adonais, né? Busquei lá atrás. Quando nós falamos de Adonais, nós estamos falando de família. Querido, são coisas, são projetos que nós estamos colocando, querido, para que a família seja abençoada, para que a família seja despertada. O diabo utiliza essas ferramentas, mas nós temos levantado uma bandeira aqui e dizendo que família é alvo permanente de Deus, que família jamais será destruída pelas setas malignas do diabo, porque ela foi comprada, ela foi remida pelo poder do nome de Jesus. Deus é maior, querido. Deus está no controle. Fala para o seu irmão, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós temos uma promessa, querido. Temos uma promessa que Ele, Deus, nos garante a vitória. Né? Nós vamos ser mais do que vencedores. Nós vamos ouvir o nosso nome sendo chamado. Nós vamos ver a nossa família salva para a glória de Deus. Posso ouvir um amém, querido? A sua família tem promessa de Deus. A sua família tem promessa de Deus, querido. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês são vencedores, querido. O que Deus constrói, o inimigo não tem poder para destruir. Sua família foi criada por Deus. O diabo não tem poder para destruir. Você está guardado em Deus, querido. Por que a família não fracassou, querido? Porque é uma coisa muito boa para não dar certo. Vou repetir isso. Por que a família não fracassou? Porque é uma coisa boa para não dar certo. Desculpe, falei errado. Porque é uma coisa muito boa para não dar certo, né? É uma coisa boa que dá certo. Quando Deus instituiu a família, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. É muito bom o convívio de um casal. Eu estava preparando esta mensagem, querido, e eu me reportei, né, em 1976. Quantos eram nascidos em 1976? Eu me reportei, porque isso é muito interessante, querido. Um rapaz estranho, pesando 59 quilos, feio. Hoje eu estou bonito, não estou? Hoje eu estou bonito, né? Mas imagine você, um rapaz magro, esquelético, com seus 18 anos, cheio de espinha, como eu tive espinha, cheio de cravo, chegando num lugar chamado Santo Aleixo, para paquerar. Eu fui à igreja, tinha um congresso lá, mas a realidade, eu não fui lá para adorar, né? Perdoados estão os meus pecados, já estão confessados, mas eu fui lá para paquerar. E eis que, quando eu estava chegando próximo da igreja, vinham descendo 4 jovens, cantando uma música que vocês não conhecem, a maioria de vocês. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Quem conhece esse louvor? Pelo sol que brilha. Só eu que conheço? Luiz Eduardo nem pensa, né, Luiz? Preste bem atenção, querido. As 4 jovens vêm cantando pelo sol que brilha, glória a Deus. E eu cheguei timidamente, que eu era muito tímido, né? Cheguei para as 4 jovens e falei assim: que jovens alegres, que jovens festivas. Boa tarde. Era por volta mais ou menos das 18 horas, nós chegamos cedo para o congresso. E ela nos cumprimentou e o meu olhar se cruzou com o olhar da Fatinha. E quando o meu olhar se cruzou com o olhar da Fatinha, ela também me olhou. Aí diz aí no mundo que é uma química, né? Dizem que amor à primeira vista não existe. Mas eu provo ao contrário, né? E aconteceu o quê, querido? Um cara estranho, com uma moça estranha, começa a namorar. Olha como Deus faz, querido. Por isso eu estou falando que é uma coisa muito boa para dar errado.
Aí você começa a namorar essa pessoa. Você se apaixona, você se envolve, e aí você quer ter um compromisso mais sério. Aí vem o noivado. E do noivado, você namora mais 1 ano e meio, né? Vocês não cometam essa loucura que eu cometi, não, tá? Mas com 6 meses de namoro, eu abri uma poupança na conta da Fatinha, privada. Eu abri uma conta no nome dela, CPF dela, conta única, sem ser conjunta. Por quê? Porque eu não podia ver uma roupa nova, eu não podia ver um Bob's, antigamente não tinha McDonald's, só tinha Bob's. E aí o dinheiro se esvaziava. Como eu queria casar, jovem crente tem que casar, eu abri a poupança, o nome dela. Uma pessoa estranha ainda. E olha como Deus trabalha as coisas estranhas como sendo muito boas. Aí você noiva, você casa, e a partir deste momento que você casa, você começa a conhecer melhor essa pessoa. Deus vai abençoando, Deus vai derramando da sua graça, Deus vai trazendo perdão, Deus vai trazendo conselhos, Deus vai fazendo com que a casa se multiplique, os filhos vêm. E aí, querido, as coisas acontecem, porque é uma coisa muito boa, é muito bom o convívio de um casal, é muito bom ser marido, é muito bom para as mulheres dizendo, é muito bom ser mulher, ser esposa, querido. Quando a mulher olha para o marido, enxerga no marido o quê? Segurança. Quando olha para o marido, ela enxerga proteção. Quando olha para o marido, ela enxerga que ele é o cabeça, ele é o líder da casa. Um casamento, para dar certo, querido, tem que ter isso, querido. A esposa tem que estar submissa e saber que o marido é o líder da casa. Quando Sara olhou para Abraão, Sara olhou Abraão, querido, e os olhares de Sara viu nele segurança, viu nele proteção, viu nele companheirismo, viu nele como era o cabeça. Foi assim que Sara enxergou. Quando Pedro escreve algumas orientações para a família, quando ele vai falar para a mulher, ele traz à tona a vida de Sara, traz à tona a vida de Abraão. 1 Pedro 3,6 vai dizer, porque o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, o qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação. Sara olhava para Abraão e vinha Abraão segurança, vinha Abraão proteção, vinha Abraão companheirismo, vinha nele como cabeça. Foi assim que Sara enxergou o seu marido. É assim que as mulheres enxergam. Família, querido, é muito boa, querido, para que venha a ser abençoada por Deus. E a esposa? A esposa é aquela mulher que é companheira, em pé de igualdade. Como eu já falei, a mulher tem uma submissão, ela é a mulher auxiliadora para que o marido cumpra a sua missão. Ela está lado a lado com o marido para que tudo caminhe em harmonia, em sintonia, para que a casa seja abençoada. A palavra do Senhor diz, querido, em Provérbios 18, 22, o seguinte: quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Olha só como é o conceito, como é definido, né, por Agur, né, a mulher virtuosa. Provérbios 31, 10 a 31. Coloca aí para mim, quero ler esse texto. E é isso tudo. Coloca para mim, Provérbios, isto, 31, do 10 em diante. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Olha só, querido, como é uma mulher que faz do seu lar um lar de manancial, um lar de bênção. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Né? Eu sou o Érico da Fatinha, Fatinha é do Érico e somos casados para sempre. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longo traz o seu pão. É ainda à noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, à tarefa, às suas servas. Olha como a mulher sabe que dificular. Ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho.
cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre as mãos aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Ela se importa com aqueles que estão passando por luta. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Versículo 22. Faz para si coberta, veste-se de linho fino e de púrpura. Versículo 23, olha como é a mulher, querido. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Versículo 24, ela faz roupa de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Olha como essa mulher trabalha, querido. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Esse é o legado que a mulher de Deus deixa para os seus filhos e para o seu marido. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Você pode dizer isso para sua esposa, querido? Né? Você diz isso para sua esposa? Tem mulheres abençoadas, mas a minha é muito mais abençoada. Tem mulheres que são virtuosas, mas a minha é muito mais virtuosa. Maridos, você tem que valorizar a sua esposa. Aleluia! Verso 30, já estamos chegando ao final, querido. Falta só mais 2. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e de público as suas obras a louvem. Glória a Deus por isso, querido. É muito bom, querido, ser casado com uma mulher virtuosa. É muito bom a mulher ser virtuosa, porque ela sendo virtuosa, ela vai abençoar o seu marido, ela vem abençoar os seus filhos, querido. Família, querido, não é uma ideia fracassada. É muito bom ser família, querido. E eu quero falar de uma forma assim direta, que quando a gente vê a família, a gente vê que Deus trabalha de uma forma tremenda e sobrenatural, né? Como eu falei antes, conheci uma pessoa estranha. Agora essa pessoa estranha não é mais estranha, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Vivemos em comunhão e aí geramos filhos. E quando geramos filhos, querido, nós geramos filhos para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 127, verso 3, filhos são heranças do Senhor. Se você tem filho, querido, saiba que foi o Senhor que os deu, querido. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Olha como será abençoada a família que teme ao Senhor. É muito bom ter filhos, querido, é muito bom educar filhos, é muito bom ver eles crescerem em graça, em estatura, em valor. É muito bom nós, pais, investir na vida dos nossos filhos. E quando eu falo investir na vida dos nossos filhos, eu não estou falando apenas, né, no colégio, que você vai fazer um esforço e pagar, na educação. Eu estou falando que nós devemos investir na vida do nosso filho espiritualmente, né? Orar pelos nossos filhos, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Vou abrir até um parênteses aqui. 4 crianças, 4 meninas lindas dançaram aqui para o Senhor, amém? Era para ter mais ou menos umas 12 a 15 meninas aqui. Era para ter também os meninos dançando hoje. Mas por que não tivemos esse quórum? Se vocês forem lá em cima, deve ter em torno mais ou menos de 30 a 40 crianças. Mais ou menos isso, amor? 30 a 40 crianças. Mas os ensaios são às quartas-feiras. No meio da mensagem, deixa eu dar esse recadinho. Os ensaios são às quartas-feiras. Aí os pais podem estar chegando cansados e não trazem os seus filhos para o ensaio. E aí, aquele investimento que você pode fazer nos seus filhos,
vocês não fazem. Quando Guilherme e Érica eram pequenos, eles trabalhavam em todas as peças que tinha na igreja. Eles tinham um chamado já, nasceram com esse chamado de trabalhar, de ser bem desenvolvido, bem desinibidos, e eles trabalhavam. E os ensaios, sabe quando era? Sábado à tarde. E eu dispunha do tempo e levava eles para o ensaio. Por que isso, querido? Para que eles tomassem gosto pela obra do Senhor, para que eles pudessem ser investidos. Nós temos, querido, muitas crianças na igreja. A igreja hoje está com um número muito bom, mas nós deveríamos apresentar um louvor aqui com muito mais crianças. Então, papai e mamãe, invista espiritualmente na vida do seu filho, querido, porque família não irá fracassar, sua família não irá fracassar. Você precisa investir na vida dos seus filhos. Porque a família não é uma ideia fracassada, querido. Porque a família está no esconderijo do Altíssimo. Repita comigo, a família está no esconderijo do Altíssimo, querido. Versículo 1 vai dizer assim, aquele que habita, no versículo, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. No esconderijo do Altíssimo, querido, a família encontra descanso. Oh, aleluia! No esconderijo do Altíssimo, a família encontra descanso. A sua família é guardada pelo Senhor. Ela está no esconderijo do Altíssimo, querido. No esconderijo do Altíssimo, querido, a sua família encontra refúgio. Repita comigo. No esconderijo, prega junto comigo. No esconderijo do Altíssimo, a sua família, fala, a minha família, encontra refúgio. Salmo 91, verso 2 diz, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A família está refugiada em Deus. Salmo 46, versículo 1, que todos nós conhecemos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, querido. A nossa família está escondida no Altíssimo e ela encontra refúgio. Aleluia! No esconderijo do Altíssimo, querido, a nossa família encontra livramento. No esconderijo do Altíssimo, a nossa família encontra livramento. Verso 3 do Salmo 91, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus nos livra, querido, de todo esse mal, porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Paulo vai dizer, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 13, o seguinte, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Querido, nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. E quando nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, a nossa família tem livramento, querido. No esconderijo do Altíssimo, querido, a nossa família encontra cobertura. Esse texto é lindo, esse texto é poético, porque no versículo 4 do Salmo 91 vai dizer, ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Quando nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, a nossa família tem a cobertura de Deus, tem a proteção de Deus. No esconderijo do Altíssimo, a família encontra proteção. E é tremendo, querido, esse texto, do versículo 5 até o versículo 10, porque ele vai dizer que nós temos proteção do terror noturno, temos proteção da violência, temos proteção da peste, temos proteção das mortandades, temos proteção de todos os ataques. Verso 5 do Salmo 91 vai dizer, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Verso 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia.
caiu 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Olha o que Deus faz com a sua família. A sua família não será atingida. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Versículo 9, você diz, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Diz a palavra do Senhor no versículo 10, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Receba isso, querido, e aplauda o Senhor. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Família é algo permanente de Deus, querido. No esconderijo do Altíssimo, a família encontra a companhia de Deus. Vou repetir isso. No esconderijo do Altíssimo, a família encontra a companhia de Deus. Os anjos estão presentes à nossa volta como ministros de Deus, querido. No Salmo 34, antes de ler o versículo 11 do Salmo 91, no Salmo 34, verso 7, um texto muito conhecido de todos nós, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Salmo 91, verso 11, vai dizer, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Olha como a sua família está na companhia do Senhor. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Terminando, querido. Dê uma corridinha, terminando. No esconderijo do Altíssimo, a família encontra a vitória. Fala isso para o seu irmão. No esconderijo do Altíssimo, a sua família encontra a vitória, querido. O inimigo ficará subjugado debaixo dos nossos pés. A família não é cauda, querido. A família é cabeça. O inimigo fica vencido na autoridade do nome de Jesus, querido. Nós somos família de Deus. Versículo 13 do Salmo 91 vai dizer o seguinte, toma posse dessa palavra, querido. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz a nosso respeito, querido, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.